Seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal sobre renda com dividendos. Nesses vídeos você pode aprender mais sobre aumentar o seu patrimônio com dividendos mensais. Me chamo Felipe Pessini e hoje eu vou falar sobre como gerar renda mensal segura para os próximos 4 anos, considerando essa troca de governo que a gente está tendo agora. Então esse vídeo é principalmente para aqueles que estão inseguros com as políticas econômicas que estão por vir. Inclusive, esse vídeo foi inspirado, numa pergunta de um amigo próximo e também cliente, Samuel. Eu agradeço a pergunta dele e hoje a gente vai debruçar um pouco sobre essa estratégia diferente para poder se proteger o seu patrimônio desses próximos 4 anos, tá? E para mais vídeos como esse, aqui, e até um curso gratuito, como aumentar seu patrimônio com dividendos mensais, veja o link na descrição embaixo da aula, tá bom? Bom, eu vou começar aqui já compartilhando minha tela, para a gente já ir no tema do vídeo. Então, assim, o que a gente vai ver hoje? Basicamente é um investimento, essa estratégia se baseia no investimento em empresas brasileiras, mas que distribuem dividendos em outras moedas sem você precisar pagar IR, tá? Então, que essas empresas brasileiras não pagam IR, porém elas distribuem dividendos em outras moedas. É bem diferente de investir em ações estrangeiras, por exemplo, ou BDRs. Ações estrangeiras normalmente você tem que abrir uma conta lá fora, tem várias taxas de câmbio, diversas taxas diferenciadas, e as ações estrangeiras normalmente são tributadas nos dividendos, principalmente as americanas. Não é também investimento, é diferente de investimento em BDRs, tá? BDRs tem algumas taxas de administração parecidas com as de fundos. Não é investimento em dólar, então você não precisa gastar com taxas de câmbio. Não é investimento em ouro. Não é investimento também em fundos de investimento imobiliário, nem REITs, tá? Que é o Real Estate Investment Trust, que são os fundos imobiliários americanos. Então, é bem diferente desse tipo de investimento. Por quê? Porque não há taxa de câmbio, não tem investimento mínimo elevado, Normalmente quando você abre conta lá fora, em algumas corretoras tem um mínimo de capital que você tem que fazer a remessa muito grande. Não há taxas de administração, não tem complexidade no IR, então não tem essa diferença, é igual a investimento em empresas brasileiras que você já possa ter. Não tem tributação nos dividendos, por estar operando e comprando empresas dentro do território nacional, na B3 não tem tributação nos dividendos até o momento, e é a forma mais barata de você investir e ganhar dividendos fora do Brasil, fazendo as operações de dentro, tá? Então eu vou explicar mais a fundo sobre como fazer isso. E por que isso é importante? Eu sempre mostro esse gráfico aqui que eu acho bem relevante, que é um gráfico do livro Investindo em Ações de Longo Prazo, do Jeremy Siegel, em que mostra até um período longuíssimo, tá, de longuíssimo prazo, desde 1802 até 2012, da performance de 5 tipologias de investimento. A gente tem as ações, as stocks, as debêntures, os títulos públicos, o ouro e o dólar americano. E a gente vê que as ações são a tipologia de investimento com maior rentabilidade no longo prazo. Isso é bem interessante, até com uma volatilidade até comparada, E uma ponderação importante, até sobre esse gráfico, bem importante mesmo, é que quando a gente traz essa mesma realidade para o Brasil, a gente tem um comportamento um pouco diferente. Por que disso? Se a gente olhar para o gráfico do Ibov, tá? E aqui eu coloquei o gráfico do índice Bovespa dos últimos 28 anos, que é o período que a gente tem de data histórica, diferentemente dos Estados Unidos, que tem desde 1802, aqui a gente tem um período bem mais curto. Porém, já é um período, quase 30 anos, já é um período interessante para a gente olhar. E a gente vê que aqui também se comporta com uma forte crescente. Então, de 1 de abril de 94 até hoje, houve um crescimento aí de 7.650% da Bolsa Brasileira. É um crescimento bem robusto. Mas o que eu quero atentar é que esse tipo de crescimento, ele não é, quando a gente olha para o Ibovespa, ele não é tão fiel. E por que ele não é tão fiel? Se a gente fizer a comparação do poder de compra,
Porque com o passar dos anos o mundo ficou mais globalizado, né, mais centralizado em poucas moedas, e isso acaba acarretando no poder de compra. Então hoje, quando a gente compra, por exemplo, um eletroeletrônico, muito da composição de preço desse tipo de insumo ela é dolarizada. Então, querendo ou não, mesmo a gente ganhando em real e comprando em real, nosso poder de compra está muito atrelado ao dólar. E quando a gente vê a performance do dólar perante o real, o dólar se valorizou 1.451%, tá? Aqui o gráfico. Desde 94, do mesmo período que a gente estava lá no gráfico do Ibovespa até hoje, ele se valorizou 1.451%. Ou seja, quer dizer que o dólar, o real se desvalorizou muito perante o dólar nesse mesmo período. Então, mesmo a gente tendo uma Ibovespa crescendo fortemente nos últimos 28 anos, a perda, né, do poder de compra do real perante o dólar, né, que talvez seja a principal moeda do mundo, tem esse descasamento muito grande. Então tem essa perdeu esse poder de compra. Então, para a gente ser mais fiel, até para comparar essa rentabilidade do Ibovespa com o poder de compra e usando o poder de compra no dólar, pautado no dólar, quando a gente puxa esse gráfico aqui, que é o índice EWZ, tá? Que é um ETF, né, negociado na Bolsa Americana, que replica o Ibovespa, só que em dólar. Tá? Então aqui a gente tem a performance de como se fosse um americano investindo no Ibovespa. Tá? E a gente vê que de 2003 até agora teve um crescimento de apenas 66%. E se a gente pegar da crise de 2008 até hoje, basicamente ainda não se recuperou. E se a gente pegar mais ainda, da máxima que teve perto de 2008, até hoje, que estava nos próximos dos 100 pontos, até hoje, aos 31,55 pontos, até hoje não se recuperou. Tá? Então a Bolsa Brasileira, desde a crise de 2008, ainda não recuperou suas máximas. Tá? Eu mostro isso porque é para a gente ver a diferença da rentabilidade com a rentabilidade do poder de compra. A mesma coisa se a gente comparar uma rentabilidade de 10% ao ano num país que a inflação é 20% ao ano. Não há lucro, há prejuízo. Então, se a gente comparar essa mesma rentabilidade com o poder de compra, a gente vê que, infelizmente, tanto a Bolsa Brasileira, né, quanto o real, né, perderam muito o valor. Então, por isso da importância da gente ter estratégias que minimizam ou até anulam esse tipo de risco, né, que possam vir a trazer rentabilidades reais, de fato, no poder de compra mundial. Tá? Então, é importante também essa estratégia porque existe uma proteção política e geográfica e mais para frente, lá no Colocando em Prática, eu vou mostrar por que ela faz isso. Tá? Existe também, essa estratégia aumenta a sua renda mensal com dividendos, com diversificação global, porque apesar de você estar investindo em empresas brasileiras, elas vão distribuir dividendos em outras moedas, tá? Ou seja, tem pouca exposição nacional. E existe também a proteção política, porque nessa estratégia não há investimento em empresas estatais, e isso acaba mitigando, né, o risco governamental, e mitiga de forma quase que total, é muito, muito relevante. Tá? E essa renda mensal com dividendos ela é dolarizada e não paga imposto como em outros países. Ela não só pode ser dolarizada, como em outras moedas também. Eu vou dar exemplos aqui. Tá? E ela não paga imposto porque normalmente quando a gente investe via corretora internacional em outras empresas de fora, normalmente os dividendos são tributados. Só que nesse caso dessa estratégia não serão tributados, porque o investimento será em empresas que têm ações na Bolsa Brasileira. Tá? Então, até um exemplo aqui de por que é tão importante fazer esse tipo de estratégia, eu peguei um exemplo de Petrobras, tá? E eu coloquei só o gráfico dos últimos dias apenas, e a gente vê como que existe essa interferência política dentro de empresas estatais, de empresas brasileiras, e mostrar como é importante a gente se proteger disso. Então aqui o gráfico da Petrobras dos últimos dias e como a interferência política, né, o resultado das eleições também, impactou fortemente na cotação da empresa. Então, uma das maiores empresas da América Latina, já foi por muito tempo a maior de todas da América Latina, caindo 30% em 2 semanas. Assim, é um impacto inimaginável para o tamanho de empresa que é a Petrobras. Né? Lógico que esse tipo de volatilidade pode acontecer em empresas menores, empresas de 50 milhões de valor de mercado, 100 milhões. Agora, em empresas como a Petrobras, que tem
múltiplos bilhões de valor de mercado, não lembro agora de cabeça, mas sei que passa dos 100 bilhões de reais, talvez, de valor de mercado. É assustador ver como que existe essa interferência, como que a política pode interferir nos resultados das empresas, pode interferir inclusive nos dividendos. A gente vem acompanhando aí o caso também da Petrobras, né, que está adiando a distribuição de dividendos. Então, por isso que é muito importante a gente se atentar a essa estratégia que eu vou mostrar, tá? E alguns problemas comuns, tá, que você pode estar se perguntando, né, que já me perguntaram, em relação, poxa, como que eu vou investir dessa forma se o dólar está alto? Eu não quero comprar um dólar alto. E aqui dois pontos, tá? Primeiro, que não há necessidade de comprar dólar, já comentei sobre isso. E você acaba não tendo taxas de remessa, taxas de câmbio, cambiais, né? Então não precisa comprar dólar. Porém, é sabido que, apesar disso, né, existe o reflexo do preço, reflexo dolarizado no preço dessa ação. Mas aí eu coloco um argumento que é bem importante, que é o dólar, na maioria das vezes, vai aparentar estar acima do preço. E por que isso acontece? Por conta das diferenças econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos, tá? A inflação americana e a taxa de juros americana, historicamente, sempre foi mais baixa, tá? E o Brasil sempre foi mais alta, tanto a inflação quanto a taxa de juros. Então, o que isso quer dizer? Que naturalmente, ao longo do tempo, o real perde mais valor que o dólar. E naturalmente, o dólar vai aumentar seu valor perante o real, e isso vai ficar cada vez mais esticado, tá? Isso historicamente. Então, não vou me atentar aqui às questões econômicas, né, que tem a questão dos Estados Unidos já ser um país já estruturado, desenvolvido, o Brasil ser um país ainda em desenvolvimento, então tem essas questões também do crescimento populacional que influencia na inflação, mas eu vou me restringir apenas a isso, que já é o suficiente para fazer entender, né, que o dólar dificilmente vai voltar a patamares de R$1, R$1,50, como já foi no passado, tá? Então, esse é um ponto importante a se falar. E outro problema comum é que às vezes você não saiba selecionar ações desse tipo, dessa estratégia que eu estou comentando, tá? Que são empresas brasileiras, mas que distribuem dividendos em outras moedas, tá? E eu vou explicar como você pode fazer isso colocando em prática, então fique tranquilo. Primeiro, antes de começar como fazer, onde que eu vejo as pessoas mais errando nisso? Primeiro, na compra de BDRs. Para utilizar essa estratégia, não há necessidade de compras de BDRs, até porque BDRs têm uma série de nuances, né, de especificidades que alteram um pouco, que tem algumas taxas também, mas eu não vou me atentar. Hoje o foco desse vídeo não são as BDRs, tá? Então essa estratégia não utiliza BDRs. O segundo é olhar o dividend yield de empresas estatais, né? E assim, várias pessoas, já trouxe no outro vídeo semanal também, muitas pessoas utilizam o dividend yield para tomada de decisão de investimento com base em dividendos, né? Com expectativa de recebimento de dividendos. E essa estratégia ela não é sábia, porque o dividendo ele representa, o dividend yield representa o dividendo passado distribuído com o preço de hoje. Então, isso pode poluir muito o resultado. Eu vou dar o caso da Petrobras. A Petrobras, nos últimos 12 meses, distribuiu assim, um caminhão de dividendos excelentes, e agora a cotação da empresa caiu 30% nos últimos dias. E se a gente olhar para o dividend yield, vai aparentar que o dividend yield está, sei lá, acima dos 30%, 35%. Só que isso não vai ser verdade, né? Inclusive, o novo governo já trouxe algumas diretrizes em que que pretende restringir a distribuição de dividendos e focar em outras linhas de investimento, segundo eles. Então, por isso que não se deve olhar para o dividend yield, principalmente de empresas estatais, tá? Principalmente de empresas estatais. Outro ponto também é pulverização de carteira, tá? A gente já teve bastante cliente aqui que chegou com uma carteira muito pulverizada, tá? Então, é importante selecionar as empresas com profundidade, entender as empresas e não simplesmente comprar assim, um caminhão de empresas, 50, 60, 100 empresas para pulverizar, porque aí a estratégia não acaba funcionando, tá? Então vamos para a estratégia. Por onde começar? Primeiro, né, aqui o ponto, né, chave dessa estratégia é combinar 4 fatores. E quais são esses fatores? Primeiro,
Ações negociadas no Brasil, então não há necessidade de compras de BDRs, não há necessidade de abertura de conta no exterior, nem nada, é na B3. Então, primeiro ponto é combinar o fator de ações negociadas no Brasil. Segundo fator é a distribuição de dividendos, então é procurar empresas que gerem renda, né, que distribuem dividendos para a gente conseguir ter essa renda mensal, essa renda que paga, né, nossas contas. As contas não são pagas por patrimônio e sim com dividendos, tá? Em terceiro ponto é não procurar empresas estatais, e aqui um ponto interessante é não só empresas que não só fugir de empresas estatais, mas também fugir de empresas que são controladas por empresas estatais, ou tem alguma parte de controladoria pelo governo. Então não tem problema o governo ele ser acionista de uma empresa, o problema é ele ser controlador nessa estratégia, tá? Isso que a gente vai fugir. E o quarto ponto, que é o pulo do gato, né, a virada de chave para essa estratégia, é procurar empresas brasileiras, contudo que tenha operações internacionais. Na Bolsa, atualmente, a gente tem diversas empresas que são brasileiras, só que têm operações fora do Brasil. E uma analogia interessante para a gente ver o valor disso é como se você, por exemplo, você é um empresário, você tem a sua empresa e você queira contratar algum funcionário, né, para te auxiliar em algum processo, e você tem vários currículos, né? E aí um dos currículos você vê que o candidato estudou em Harvard, estudou em faculdades no exterior, e isso de certa forma pode agregar muito para a sua empresa. Então, sobre a mesma ótica, a gente consegue ver com bons olhos empresas nacionais que têm operações fora do Brasil, e eu vou explicar como isso pode mitigar risco, como isso pode até alavancar os seus investimentos, tá? Vou até deixar esse daqui aberto, só para a gente lembrar. Então, como organizar isso, tá? A gente vai fazer isso em 3 passos. Quais são esses passos? Primeiro passo, eu sempre trago aqui, é o passo de filtrar, tá? Por que filtrar? Então, a gente tem diversas empresas na Bolsa, né? Mais de 500 empresas na Bolsa, então é importante a gente filtrar para poder olhar, né, com mais carinho individualmente algumas ações. Então, o primeiro ponto é o filtro pelo IDIV, tá? O IDIV é um índice de dividendos, tá? Índice de empresas que distribuem dividendos recorrentes nos últimos 3 anos. É um índice da B3, então ela tem vários critérios excelentes para incluir uma empresa aí. E o IDIV, né, dentro das 500 empresas na Bolsa, mais de 500, o IDIV ele comporta, se não me engano, em torno de 46 empresas. Já é um universo de empresas muito menor para a gente buscar. Outra maneira também é utilizar a planilha filtro de dividendos, que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, para a gente filtrar empresas com potenciais de distribuição de dividendos, né? Empresas também, não só nessa planilha, não só tem também o IDIV, como tem os filtros, né? Os indicadores utilizados, os principais indicadores utilizados para filtrar empresas de dividendos. Tem também empresas rentáveis, né? Olhando a rentabilidade, o ROA, ROI, ROIC. Tem também empresas com margens operacionais interessantes, né, que são as empresas mais eficientes, tá? Também tem filtros em relação a isso. Tem filtro do gestor americano Joel Greenblatt, então está bem completa essa planilha, tá? É um ótimo passo para a gente começar a filtrar as empresas. Segundo passo é a gente analisar a controladoria da empresa, tá? Como que a gente faz isso? A gente está buscando empresas que não são controladas nem pelo governo e nem por outra empresa controlada pelo governo, que tem o governo no controle, tá? Então, vou dar uns exemplos aqui. O primeiro ponto, onde que a gente olha isso, tá? O capítulo 15 do formulário de referência da empresa, né, o capítulo 15 do FRE, ele informa todos os controladores e acionistas relevantes do empreendimento, da ação, tá? E esse documento você pode encontrar tanto na CVM, quanto na B3, quanto também no site de RI da empresa que você está analisando, tá? Mas se você quiser uma alternativa mais rápida e ágil, tá? Eu vou deixar aqui a sugestão de um site que eu de vez em quando uso, inclusive, que é o Fundamentei. Você coloca lá fundamentei.com.br, né? E você coloca o ticker da empresa, e aí você clica aqui embaixo em ver todos os sócios, tá? Aí você clica e você consegue ver quais são os sócios da empresa. E qual que é a combinação que a gente não quer, né? Aqui eu coloquei o exemplo da Petrobras, tá? E o exemplo que a gente não quer é uma empresa em que o governo seja controlador. Então, quando você vê, por exemplo, aqui no caso da Petrobras, a União Federal ela é controladora. Então, a União Federal é o governo e ela tem a maioria das ações ordinárias, tá?
Tem casos em que o governo ele é acionista, né, da empresa, mas ele não é controlador. Nesse caso tá ok. Agora o problema é quando ele é controlador, tá? Dentro dessa estratégia. E o terceiro passo, né, e para a gente conseguir realizar esse tipo de estratégia, é buscar analisar perfil da receita por região. E lembra do pulo do gato dos 4 fatores, que são as operações internacionais da empresa. E nesse terceiro passo a gente consegue analisar o perfil da receita por região para entender se ela tem ou não operações internacionais, tá? Então, como que a gente vê se a empresa tem operações internacionais? No capítulo 7 do formulário de referência, do FRE. No capítulo 7 você vai ver, provavelmente vai estar em tabela, vai ser bem objetivo, você vai ver qual que é o perfil da receita dessa empresa, se ela tem operações no Brasil, se ela tem operações fora, em quais países. E aqui eu vou dar alguns exemplos, né, de empresas brasileiras que têm operações fora do Brasil, tá? E eu creio que algumas delas você conhece. Então a gente tem aqui a Iochpe Maxion, a Taurus e a Marfrig. A Iochpe Maxion faz a fabricação de rodas e também de implementos estruturais para veículos leves e veículos comerciais, tá? Então, qual que é o perfil da receita da Iochpe? Ela tem operações tanto na América do Sul, América do Norte, Europa e também em outras regiões do mundo. A América do Sul representa 29,10% da receita dela, América do Norte 28,66%, Europa 32,03% e as outras regiões do mundo 10%. Então a gente vê aqui que a Iochpe, mesmo sendo uma empresa brasileira, ela tem um percentual, mais que 70% da sua receita fora da América do Sul. E se a gente especificar agora os países, né, a América do Sul dela é praticamente Brasil, 29%, todo esse percentual é no Brasil. Na América do Norte, o México, né, desses 28,66%, 21,63% está no México e os Estados Unidos representa 7% desse percentual. A Europa, ela é dividida em Turquia com quase 15%, Alemanha, República Tcheca, Itália, Espanha e em outros, principalmente a Índia, com 4%. Tá? Então aqui a gente vê que uma empresa brasileira, né, a Iochpe Maxion, com operações em vários países, tá? Em vários países. A Iochpe tem operações em 14 países, tá? Então é bem interessante. E o dividendo que é distribuído, né, a empresa tem uma política de dividendos, ela está no IDIV inclusive, 37% do lucro líquido dela pelo menos é distribuído anualmente e muito desses dividendos, muito desse lucro que ela tem, não vem do Brasil, vem de outras regiões, tá? Mas a gente recebe esses dividendos em dólar. Outro exemplo da Taurus, né, fabricante de armamento, de armas pequenas, armas leves. Perfil da receita dela por região. 70,1% da receita dela é dolarizada, está nos Estados Unidos, 23,2% está no Brasil e o restante está espalhada pelo mundo, tá? Então, novamente, uma empresa brasileira, porém a maior parte da receita dela não é em real, e sim em dólar. Muito interessante também. Por fim, a Marfrig, tá? A Marfrig é também uma empresa brasileira, né, do Molina, né? E é uma empresa que 72% da sua receita está na América do Norte, né? A Marfrig é a maior fabricante de hambúrgueres do mundo. Toda a operação de McDonald's lá dos Estados Unidos são abastecidos por hambúrgueres da Marfrig, tá? Todo hambúrguer do McDonald's dos Estados Unidos é da Marfrig. Bom, então esses são os exemplos e agora eu acho que você já entendeu que essa é a forma de investir em empresas brasileiras, mas ganhar dividendos em outras moedas. Sem pagar IR, né, porque dividendo não distribui IR, e outros países o dividendo é tributado, sem ter que criar conta no exterior, sem ter que pagar taxas de remessa. Então é uma alternativa de proteção dos efeitos políticos sem precisar sair do país ou pagar mais taxa por isso, tá? E agora aqui eu queria deixar uma dica prática, bem interessante, que é bem importante na avaliação da qualidade da empresa, quando você vai olhar a qualidade do empreendimento, né? Então, para a gente selecionar ações com qualidade mínima, é importante 4 itens, tá? Olhar a proteção ao acionista minoritário, e aí a gente está falando de um free float elevado e também de um tag along pelo menos de 80%. Novamente, controladoria não governamental, então a gente já tratou aqui de um passo, né, para a gente analisar isso, fugir de empresas que o governo é controlador.
Analisar também as contingências judiciais menores que o caixa. Então, se você for no capítulo 4.3 do FRE de qualquer empresa, você vai ver todas as principais contingências judiciais. Aí eu estou falando de contingência civil, trabalhista, tributária, que ela tem que arcar tanto como possível e provável, que ela vai ter que arcar num futuro próximo. Quando a empresa tem muito mais contingências judicial do que ela tem caixa, é um ponto negativo, porque tira muita rentabilidade do acionista. E olhar a fonte da receita. Tá? A fonte da receita da empresa é muito importante. Tem empresas que, por exemplo, a Cogna, que a gente já analisou aqui no canal, tem operações, tinha, né, 95% da sua receita pautada no FIES. Tem empresas em que a fonte da receita é muito concentrada em poucos clientes. Então, isso são 4 dicas práticas aqui para selecionar algumas ações com uma qualidade mínima aceitável. Tá? E, por fim, se você quer aumentar o seu patrimônio com dividendos mensais, tá? Participe do meu próximo curso gratuito, ou assista às aulas especiais no meu site. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado, espero que tenha te auxiliado, aberto um pouco, né, sua mente para a gente ter essa nova estratégia, uma nova maneira de você também continuar recebendo dividendos mensais, aumentar o seu patrimônio com dividendos mensais na bolsa, também recebendo dividendos em outras moedas, mas não pagando nada mais por isso e não precisando sair do país. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.